Episódio 22 do Marinho FC entrando no ar para a gente falar de City West Ham, City Wolves e desse time avassalador que não perde há 21 partidas. Então vamos ouvir nossa Blue Moon e fica aí que a gente volta já já. Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Essa é a gravação do programa número 22 do canal Marinho FC, mais um episódio em parceria com o The Citizens Podcast. Hoje a gente vai falar de City West Ham e também de Manchester City e Wolves. Para começar, boa noite ao nosso convidado, que na verdade já é cativo aqui do programa, Leão Sampaio, secretário de comunicação da The Citizens Brasil. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo Leão. Fala, galerinha aí, que já tá bem conhecido aí com o meu rosto, né? Já tá bem familiarizado. Pois já tá famoso. Vamos lá, eu mais uma vez preciso falar que eu não tenho birita do dia, né? Mas acho que daqui a uns 3 ou 4 episódios eu vou ter birita do dia novamente, tá, meu povo? Pra quem gosta aí da birita. Mas eu sei que Leão, como um lorde, tá mais uma vez tomando um chá aí, então vamos fazer um brinde aqui, né? Se tiver alguma especialidade aí pra falar, Leão, do chá pode falar, tá? Mas cheers. Esse aqui eu peguei de uma maturação um pouco menos madura, né? Vamos dizer assim. Então ela não tá com gosto do chá preto que deve ser, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então tá um pouco próximo ali do chá verde. Então, mas isso significa que no próximo mês eu vou trocar, né? Quando acabar. Boa. Como sempre, a dica aí pra turma do chá. Gente, eu queria, antes de entrar no assunto, falar um negócio que eu sempre esqueço de falar e que sempre me dizem para fazer, né? Que é para pedir à turma para se inscrever no canal Marinho FC. Para quem não conhece, eu tô no YouTube, né? youtube.com/MarinhoFC. Tô no Instagram também como Thiago com THFC Marinho, tá? E tô nas plataformas de podcasts, né? De rádio digital, como Marinho FC. Esse episódio vai ao ar também através do podcast da The Citizens Brasil, The Citizens Podcast. Você também encontra aí no Spotify, no Google Cast, no Apple Podcast e por aí vai. Leão, quer deixar o seu arroba aí também pra turma? Eu vou dar meus 5 minutinhos aqui, só enfatizar aqui essa bandeira que hoje não é estúdio novo, mas só mudei a posição da bandeira em homenagem ao meu Atlético Clube de Bilbao, que já está na segunda final seguida da Copa do Rei, né? Hoje venceu aí na prorrogação. Eu sou uma pessoa que gosta muito do time, assim, quando o time meio que a história, né, se confunde um pouco com a cidade, com de onde o time veio, né? Por isso que eu torço hoje pro Manchester City e tá aí a bandeira do País Basco que deu pra gente aí, né? O nosso querido Laporte. Então, só os meus 5 minutinhos em relação a isso. E falando em história, não deixe também de acompanhar lá no Spotify História em Azul, que a gente por enquanto só tem 2 episódios, mas o terceiro já tá sendo bem roteirizado ali. Vai ter, no segundo episódio já tem, né, entrevista com o torcedor, né? Falamos aí dos anos 60. E na continuidade dessa série aí também estamos angariando mais um torcedor pra gente entrevistar e fazer esse episódio documental aí pra vocês, hein? Só dando um spoilerzinho do terceiro episódio. Legal. Como é que é o nome do História em Azul, é isso? História em Azul no Spotify, nas plataformas de podcast por aí também. Pronto. Boa. Finalizamos então o nosso momento merchan aqui, né, das nossas mídias sociais e programas, etc. E vamos entrar de fato no episódio, no assunto do episódio de hoje, que é futebol, né? Primeiro a gente vai falar de City West Ham, que foi o jogo do final de semana passado, jogo duro. E eu vou passar a bola agora para Leon, para ele falar um pouco das impressões dele aí com relação a esse jogo. Mete bronca, velho. Bom, foi um jogo difícil, né, como você introduziu. A gente jogou contra, até então, o melhor time de Londres no campeonato inglês, né? O West Ham tá fazendo uma campanha muito boa, né? Durante mais de 30 anos, né? Quase mais de 30 anos que o time não chegava numa quinta posição. Ele tava no topo da tabela, então estão surpreendendo bastante
E também dizer de Lingard, que já é conhecido nosso aqui, tá jogando muito bem no West Ham. Então, ele sim incomodou bastante também o City nesse jogo contra o time de Londres, né? Criando jogada, chutando a gol. Inclusive, dá até a impressão que o gol do West Ham sai dos pés dele, né? Mas o Antônio desvia ali pro gol. Então, eu diria que os três, depois, né, depois da derrota contra o Tottenham, nessa sequência de vitórias, creio que já passamos pelos jogos mais difíceis que o City já enfrentou, né? O West Ham também estava chegando bastante ali no ataque. E na nossa área, né, no caso, mesmo com o jogo empatado também, dava ali alguns indícios que ia virar o jogo. Mas, como disse o canal do City no YouTube, né? O melhor ataque, às vezes, é a defesa. Não só fechando bem ali atrás, mas também marcando os gols, né? Como foi o caso do Rúben Dias e do Stones. No gol do Rúben Dias, é a demonstração da genialidade do De Bruyne, né? Ali não tem o que dizer. O cara pode estar 1 mês, 2 meses fora, quando ele volta, ele lembra como é jogar bola, né? Então, perfeito. Também a gente tem que falar aqui também da estreia do Agüero, a reestreia, né, do Agüero, ele voltando a ser titular. Dessa vez junto com o Ferran Torres também, com uma novidade aí para esse jogo, né? Não teve tanto brilhantismo, mas tá sendo bom os 61 minutos que ele teve em campo para poder pegar a rodagem aí. E o segundo gol também, o segundo gol foi uma bela jogada do Mahrez. Então, eu diria que é aquele Mahrez que a gente gosta de ver, aquele Mahrez que dá aqueles passes se infiltrando ali pela direita da área, chegando na linha de fundo. Ele conduz bem a bola por ali. E o passe foi preciso, né? Foi pro cara certo, na hora certa e na posição certa. Se talvez o Stone tivesse alguns centímetros fora da posição, talvez não tenha pegado aquele chute. Então, foi uma ótima vitória para aquele momento, né? Poderia ser um pouco mais elástica. O West Ham poderia, por exemplo, também ter empatado no segundo tempo. Então, foi uma ótima vitória para esse jogo. Boa. Eu anotei alguns pontos que eu queria trazer aqui também. Então, vamos lá. Primeiro, falar que a gente jogou num ritmo que eu diria que foi naturalmente mais lento, né? E isso passa muito pelo fato de Pep Guardiola ter feito 7 mudanças no time, em relação ao time que tinha jogado a partida anterior, né? Então já era esperado que a gente tivesse um desempenho diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? E aí não dá para falar, né? Você falou muito bem, né? Agüero voltando de lesão, primeiro jogo que ele começa desde outubro, e Ferran Torres também, que vinha de alguns jogos, né, como reserva, né? Então, para mim foi natural esse City um pouco mais lento, inclusive porque sentiu muito a falta, na minha opinião, de Bernardo Silva, que é um cara que cresceu muito essa temporada, voltou a jogar muito bem, se movimenta muito, e de João Cancelo, né? Dos jogadores criativos que ocupam muito o campo, que correm, sei lá, o campo praticamente todo. Então, para mim, é natural esse City um pouquinho mais lento. Uma outra coisa que eu observei foi que Zinchenko tentava fazer um pouco desse papel de Cancelo, de se infiltrar mais, de atuar como meio campista. Mais uma vez, ele já tinha feito isso no passado e dessa vez fez novamente, porque acho que o Walker não consegue fazer, então Zinchenko é quem tem que fazer esse papel de compor o meio campo, mas não tem a mesma mobilidade que Cancelo, então não consegue entregar o mesmo resultado. E o próximo ponto aqui é falar do gol, né? Kevin De Bruyne é um daqueles gols que o cara tira da cartola, um jogo duro, difícil, o City dominando e tal, com mais posse, PPP, mas não conseguia achar o espaço. E aí De Bruyne me acha aquele cruzamento do meio da rua, de perna canhota ainda, quer dizer, não era nem a perna boa, a perna de subir no ônibus. Ele conseguiu tirar aquele cruzamento perfeito na cabeça de Dias. E a gente fez 1-0. Segundo tempo, o jogo ficou um jogo, não sei se de igual para igual, mas algo próximo disso, assim, um jogo com os dois times arriscando, saindo. O West Ham me surpreendeu muito, é realmente uma temporada muito, muito boa deles,
o David Moyes conseguiu encontrar lá, né, uma formação, um time interessante, e a posição deles na tabela mostra isso. Então foi um jogo difícil, eu fiquei de fato preocupado, principalmente depois do gol de empate deles, mas aí não precisa falar de Mahrez, eu até vou falar mais dele, né, no final, tá anotado aqui para falar depois do jogo do Wolverhampton, mas teve uma ótima participação. E o gol de Stones, que me provoca a trazer aqui a estatística de que, salvo engano, eles têm mais gols marcados do que gols sofridos, como dupla de zaga. E Stones tem 4 gols, com esse Ruben fez 5, acho que a zaga sofreu 4 com eles dois atuando, alguma coisa do tipo, né? Então, legal falar, né, que a gente está bem defensivamente com essa dupla aí, e ofensivamente também não estão deixando a desejar, não. E por último, só para ilustrar um pouco de como foi difícil esse jogo, né, eu fiz um print aqui da estatística, deixa eu achar, que mostra o seguinte: esse de fato foi um dos jogos mais duros do City, né, dessa sequência toda nossa de vitórias aí. A gente bateu Tottenham e Liverpool, por exemplo, com muito mais facilidade. Nesse jogo, o City teve 63% de posse de bola contra 37% do West Ham, aí ok, né? A gente normalmente tem mais mesmo. Mas quando a gente vai para as finalizações, o City finalizou 10 vezes e o West Ham finalizou 9. Então foi bem parelho, né? Foram 3 chutes do City no gol, quer dizer, no alvo, e 3 do West Ham também. A verdade é que a gente, nesse jogo, foi mais assertivo, né? Nos momentos em que a gente conseguiu chegar e colocar a bola dentro do gol, de 3 vezes, em 2 oportunidades a bola entrou, né? Para nossa felicidade, a gente conseguiu sair com a vitória, os 3 pontos, enfim, e manteve essa sequência aí, né? De resultados positivos. Com relação ao West Ham, basicamente isso, não tenho mais nenhum ponto. Você teria mais alguma coisa a trazer, Leon, ou vamos pular para o Wolves já? Não, a gente pode ir pro Wolves também, que é até coisas que a gente comentou aqui do West Ham, se encaixa aí no próximo jogo também. Pronto, você quer que eu vou começar falando de Wolves, tá? Só pra gente inverter aqui os papéis um pouquinho. O que é que eu anotei aqui, né? Primeiro, um jogo que parecia mais um treino de ataque contra a defesa, né? Até os 30 minutos praticamente era um absurdo, assim, o Wolves não é nem a sombra daquele time que a gente estava acostumado a ver aí nas últimas temporadas, que dava trabalho, né, e, enfim, que brigava lá em cima por Liga Europa, ou até por Champions League em alguns momentos, né, foi cogitado isso, mas o time esse ano, não sei o que aconteceu, o Gimenez lesionado talvez passe por isso, né, esse momento ruim deles, mas não dá para o time cair tanto de produção assim por conta de um jogador apenas ausente. Mas o fato é que é um Wolves muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Ataque contra a defesa, o City fazendo uma marcação que eu não chamaria nem de marcação alta, eu chamaria de uma marcação altíssima. A gente estava marcando os caras dentro da área deles nesse jogo, numa intensidade muito grande, né? E um dado que me chamou a atenção, no momento em que eu assisti aqui, inclusive, o Jean Odd, que eu acho que é quem comentava o jogo, falou que aos 27 minutos de jogo o City tinha 80% de posse de bola. É um dado bem expressivo, né? Quer dizer, a gente absolutamente dominava o jogo e o primeiro tempo termina assim. A gente faz 1-0, né? E o primeiro tempo termina com o domínio pleno do City. Quando a gente vai para o segundo tempo, o cenário do jogo, por incrível que pareça, continua mais ou menos o mesmo, né? Ali no começo, até que o Wolves acha aquela falta. E na primeira chance deles no ataque, acho que Ederson não tinha nem aparecido ainda na câmera, né? Se vacilar nos primeiros 45 minutos. Primeira chance deles no ataque, na bola parada, o João Moutinho encontra, não me lembro quem foi que fez, Cold, né? Acho que Cold. Cold fez o gol de cabeça. Isso. Um vacilo nosso ali, enfim. Mas a verdade é que uma chance e um gol, né? O City passa por uns minutinhos ali de um pouco de falta de concentração, né? Algumas bolas que a gente perdeu e o jogo ficou um pouco perigoso até, um jogo que parecia tranquilo, ficou perigoso. Eu confesso que eu parei de fazer anotações aí a partir desse momento, porque o negócio ficou tenso. Mas aí veio o Gabriel Jesus e só Jesus salva, né? É um cara que eu critico, eu pego no pé de Jesus, enfim, é um jogador que me inspira desconfiança, eu já falei isso algumas vezes aqui,
Mas a gente, né, tem que dar a César o que é de César. Ele fez 2 gols nessa partida e fez esse gol que desafogou, né? E por último, um ponto que eu já tinha falado lá do outro jogo, que eu ia falar no final desse, com relação a Mahrez, é que a gente precisa realmente falar de Mahrez, né? Porque esses 2 últimos jogos dele foram jogos muito bons. Ele deu assistência para o gol da virada contra os Hammers, né? O gol de Stones, que a gente já falou agora há pouco. Ele fez no primeiro gol do City contra o Wolverhampton, é um cruzamento dele, na verdade, a bola vem alçada por Rodri, ele entra e cruza, e se o zagueiro não faz o gol contra, seria uma assistência dele para Sterling, né? Sem dúvida nenhuma, mas é uma jogada dele, né? Nesse jogo ainda tem um gol anulado de Laporte, que é uma outra jogada dele também. Ele cisca ali pela direita, levanta a bola na área, Laporte faz o gol de cabeça, mas está impedido, é uma jogada que saiu dos pés dele. É ele quem dá o passe para o Walker no gol da gente da virada contra o Wolverhampton também. É aquele passe que quebra todas as linhas da defesa, né? Ele consegue colocar a bola para o Walker. O Walker entra sozinho e cruza. No bate-rebate a bola sobra e Gabriel Jesus faz o gol. E ele faz um gol também contra o Wolverhampton, né? Então o Mahrez, aquele Mahrez que a gente quer ver, né? Um Mahrez muito participativo nessas 2 últimas partidas do Manchester City. Da minha parte é isso, então agora não sei se deixei alguma coisa para você falar, mas vou passar a bola para você agora, Leão, para você meter bronca aí. Fala aí, City Wolves. Certo. Bom, você falou praticamente tudo, né? Como a gente tinha comentado, o primeiro tempo pareceu bem de domínio do City, né? Muito mais próximo do segundo gol nosso do que o primeiro deles. Só que aí, no segundo tempo, o jogo começa a ficar perigoso, né? E o gol sai aos 80, né? Se não me engano. O Adama pareceu que ia de novo incomodar a gente, né? Causar pesadelos. Só que ainda bem a solidez da nossa defesa dessa vez se mostrou. E eu queria comentar também do gol impedido do Laporte, né? Foi até uma discussão que hoje no jogo do momento do dia da nossa gravação aqui, né? Do jogo do Chelsea, teve um gol anulado com a mesma situação. A FA tá dando instrução, né, pro VAR, né, digamos assim, onde a manga da camisa também conta como fator para impedimento. O gol do Laporte também aconteceu a mesma coisa, foi pela manga da camisa. Aí você pode discutir, né, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, todos nós, na hora de fazer alguma crítica a VAR, que a informação ela é dada. O vídeo só dá informação. A interpretação e o que vai fazer com essa informação é toda humana, né? E a gente pode até levar essas discussões um pouco mais além de interpretação quando a gente vai, por exemplo, para um pênalti ou uma falta, onde a FA está um pouco balançada, eu diria, em oficializar, em padronizar essas marcações. Se a gente for levar em consideração que se a bola bate na manga, né, do jogador, é considerado mão, por que a manga também é válida na hora de dar um impedimento, né? Eu acho que o que deixou o jogo perigoso ali naquele segundo tempo foi essa marcação, eu vou usar bastante aspas, duvidosa, porque pelo critério da FA, a marcação de impedimento foi legal. Só que pelo fato de ser um pouco duvidosa aí a oficialização, não precisava a gente ter passado por aquele segundo tempo, né? Aquele começo de segundo tempo. E eu diria que se a gente levar isso mais além e levar para um futuro, pode-se gerar discussões muito maiores ainda com relação a esse tipo de marcação, né? Quem sabe um gol de título, um gol de classificação, um gol de evitar rebaixamento, sabe? Algumas coisas assim prejudicam, né, os times, então eu diria particularmente que a FA tem que olhar um pouco mais de cuidado com isso aí, né? Eu tô levando esse assunto aqui já pro nosso podcast, porque justamente aconteceu no nosso jogo, né? Mas são situações que podem acontecer em qualquer partida. Aconteceu no nosso jogo e aconteceu hoje também, como você falou, né? Velho, eu tenho uma opinião
bem assertiva, talvez, com relação a esse tema do VAR, né? O que é que eu acho, velho? Eu acho que a tecnologia está lá. Não dá para a gente ser leviano a ponto de questionar a tecnologia. Para mim, esse é um ponto. Ah, mas eu estou vendo aqui e não foi impedido. Velho, você não está vendo nada, né? São milímetros e a tecnologia é que vai dizer. Eventualmente, né, através da nossa visão humana, pode parecer que o cara estava em posição ou que não estava, mas não cabe a gente avaliar isso, né? Porque se é definido nos milímetros e pela tecnologia, a gente tem que confiar nisso. Se a gente não confia na tecnologia, nesses casos milimétricos, é melhor a gente realmente não ter VAR. Aí é uma outra discussão, tá? Com relação a esse lance específico, Leão, eu concordo em parte contigo. Por quê? Porque a tecnologia existe, tá? Mas quem coloca o pontilhadozinho lá, que vai descer do ombro do cara para o chão, é um ser humano, né? Então, nesses casos, o que eu acho que precisa ficar muito claro é o critério com relação até que parte aqui é que conta como a parte do corpo. É a manga da camisa, talvez seja uma interessante, né? Porque dá para ver bem, né? A separação ali da manga para o braço do cara. É no ombro. Por exemplo, nesse lance de Laporte, eu realmente fiquei com a sensação de que o pontilhado não sai do ombro dele, né? Ele sai do braço já, né? Né? Dessa parte aqui do bíceps, né? Então, eu na hora fiquei, pô, mas por que esse cara não podia ter colocado a linhazinha um pouco mais para dentro, né? E aí talvez ele tivesse em posição legal. É um ser humano que faz aquilo ali, mas é preciso estabelecer com muito clareza um critério. No jogo do lance de hoje do Chelsea contra o Liverpool, gol anulado, que muita gente disse, como é que é impedimento isso? Velho, é nos milímetros, né? Mas nesses dois casos, o critério, pelo menos a minha percepção, é de que foi o mesmo. Eles colocaram o pontilhadozinho saindo ali um pouco abaixo do ombro, ali no braço mais ou menos do cara, né? Se a regra for essa para todo mundo, ok, beleza. Não vai ter injustiça. O que não pode acontecer é, num jogo o cara pega do braço e no outro o cara pega aqui de cima do ombro, né? Que aí você vai acabar favorecendo um e desfavorecendo o outro. Mas bom esse debate do VAR. Bom esse debate do VAR, eu gosto de falar desse assunto. E no fim das contas, para mim, aí só para concluir, tem gente que né, demoniza o VAR ou acha que o VAR não vale a pena. Eu penso que vale sim, eu acho que o VAR eventualmente vai errar, né? Afinal de contas, ele é conduzido por seres humanos. A gente torce para que esses erros sejam erros de boa fé, não sejam erros de má fé. Mas ainda assim, eu acho que o futebol é privilegiado com o VAR, ganha mais do que perde, né? Porque o cara às vezes erra 1, 2 lances, mas acerta 30, né? Então, no fim das contas, eu acho que o saldo na balança é positivo. Mas legal, Leon. Você quer falar algo mais aí ou vamos para os finalmente? Particularmente, eu sou um defensor assim, né, do VAR. Não que seja algo que precise de alguma defesa, né? De meros mortais, vamos dizer assim, da gente. Mas uma pessoa que sou muito a favor. No campeonato inglês tem entrado de maneiras bem oportunas. E a gente tá bem também, né, com isso, tá vendo com uma ótica, nossa, né, principalmente aqui no Brasil, a gente tem outros, acompanha, né, outros campeonatos, tem o próprio nosso campeonato brasileiro aqui, que usa de critérios diferentes na hora de uma marcação, né, então a gente acaba olhando por uma ótica que às vezes não é da organização que a gente está discutindo, né. Sim, a gente percebe e também é uma recomendação, não uma recomendação, mas uma orientação que a manga também vale para o critério. Se todos os 20 times ali concordaram, assinaram, o campeonato foi rolando, a gente não tem o que reclamar, né? Vamos dizer assim. E bom, eu queria comentar também que sempre o torcedor do City vai lembrar do jogo contra o Tottenham, né, na Champions League, que invalidou um gol nosso. Muita gente demoniza o VAR por aquele impedimento que foi certo ter sido impedido, né, que estava
O juiz fez o critério certo, mas aconteceu o nosso 93-20 reverso ali, né? Que é aquele gol no último minuto que foi invalidado. E o próprio Pep Guardiola perguntaram para ele, né, sobre esse jogo, sobre esse impedimento, e eu faço dele minhas palavras. Na FA Cup que a gente ganhou, a gente foi classificado para a final com um gol impedido do Agüero. Ou seja, você imagina aquele jogo com o VAR, mostrando claramente que o gol foi impedido. Não precisou de VAR, né? O jogo depois, os replays e o pós-jogo, todos mostraram aquele gol, o terceiro gol do City foi impedido. E ele mesmo diz, olha, a gente foi pra final com um gol injusto, né? Agora a gente não pode discutir a justiça quando ela é feita só porque tá do nosso lado. A injustiça, né, seria do nosso lado. Então é aquele ditado, né? Pau que bate Chico, bate Francisco. Se tem que ser o certo, é o certo. É por aí. Meu velho, pra gente finalizar aqui, um assunto surpresa, 2 minutinhos só. Vamos falar um pouquinho da expectativa pro derby? Vamos. Como é que você tá aí? O que é que você acha? De forma resumida, tá? Não queria estender muito não, mas claro. De forma resumida, a sua expectativa, o que é que você acha? Placar e dá o placar também. Tem que ter placar pra gente se queimar. É isso aí. Cara, a gente já passou pelas provações aí de jogos difíceis do campeonato. O United aí vacilou, bambeou aí umas 2 vezes aí, empatando. Até o próprio Leicester já tá ajudando meio que a gente aí para os pontinhos no campeonato. Cara, eu acho que vai ser um jogo bom de se assistir, né? Por ser um derby, independente da situação dos 2 times. Mas o City não vai se intimidar. E eu creio que vai ser um 2-0, né? Creio que vai ser isso. Boa. Derby clássico, é sempre clássico, né, velho? É muito difícil prever, porque por mais que os clubes vivam momentos distintos, é um clássico, né? Então, tem muita história por trás, enfim, muita tradição, muita coisa que vai além, né, só do talento dos 22 que estão ali jogando. Apesar de eu achar também que o United é talvez o melhor United aí dos últimos anos, né? É o time mais equilibrado. Tá bem atrás da gente na tabela, né? Porque o City acelerou de um jeito que os outros não conseguiram de fato acompanhar, mas ele tá ali atrás, né? Dos outros 19 times, ele tá entre os melhores. Então, acho que vai ser um jogo bom. Eu espero que seja um jogo mais com a cara do jogo da Copa da Liga ou da FA Cup, não me lembro agora, né? Do que com a cara daquele derby do primeiro turno do campeonato inglês, que, salvo engano, foi 0-0, né? E foi um jogo terrível de se assistir. Os 2 times ali, um com medo do outro. O City ainda não estava no embalo que está hoje. O United também com receio. Então, foi aquele jogo de um dando a bola para o outro e ninguém queria se arriscar e foi um jogo péssimo, né? Então, minha expectativa é que que seja tudo de diferente do que foi esse jogo do primeiro turno. E eu acredito que realmente vai ser, né? Porque o City tem a motivação de continuar com essa sequência de vitórias, né? E o United, de forma oposta, obviamente, tem o objetivo, né, de tentar se aproximar da gente e também de quebrar essa sequência que está quase virando recorde, né? Já quebramos alguns recordes, né, quando a gente fala de território inglês, mas ainda não o recorde global. Então, o United tem essa motivação aí de parar essa sequência. E o meu palpite com relação a placar, velho, eu vou querer um daqueles jogos de tirar o fôlego, então eu vou falar um 3-2. Vou falar um 3-2 para ser um negócio bem, né, aquela coisa. 3-2 Manchester City. Falando em quebra de sequências, foi justamente o United que parou a gente de ser campeão um pouco mais antecipado, né? Naquele Centurion. É verdade. A gente ia ser campeão no Etihad, né, em cima do United. A gente ganhou o primeiro tempo por 2-0. 2-0. E a gente tomou a virada no segundo tempo. Então, mesmo com aquele United que tava ali perdendo o campeonato, em cima deles, perdendo de 2 gols, teve aquele gás, né, aquela vontade de fazer 3. Então, vai vir o United desse jeito, mas eu acho que o nosso
Gol. A gente espera que desconte esse jogo que ele passou em branco aí. Apagado, é verdade. Aquele United que era o United de José Mourinho. Lembro bem desse jogo, um jogo... Eu fiquei muito chateado daquele jogo, porque a gente tinha tudo para ganhar o título e, enfim, entregamos. Mas, enfim, chegamos, meu povo, ao final de mais um episódio aqui de Marinho FC, de The Citizens Podcast. Obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Leão, mais uma vez, obrigado pela presença. Até a próxima semana, todo mundo. Come on, City, e vamos lá.